Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o JR Entrevista. Hoje nós recebemos aqui no estúdio o deputado federal Jadiel Alencar, do Republicanos do Piauí. Ele é o relator do PL da adutização, que foi aprovado hoje pela Câmara dos Deputados, um tema que está muito em discussão, deputado. E, enfim, o projeto aprovado. Seja muito bem-vindo ao JR Entrevista. Olá, Tiago. Um dia de muita alegria, de muita satisfação. Agradecer o espaço em primeira mão e dizer que hoje é um dia feliz para o Brasil, para a sociedade brasileira. É um dia em que aprovamos o PL 2628 de 2022, que protege as crianças e os adolescentes das famílias brasileiras no ambiente digital, na internet. É um projeto que realmente traz um regramento claro para que as crianças possam estar na rede, mas protegidas da pedofilia, da adultização, da automutilação, da publicidade de jogos de azar. Então, realmente, nós sabemos da importância do letramento digital para as nossas crianças, da pauta educativa que a internet proporciona às nossas crianças, mas elas precisam estar na rede protegida. E nós conseguimos realizar no dia de hoje essa grande entrega para o Brasil. Deputado, vamos falar principalmente sobre os avanços, né? O senhor já é relator desse projeto antes da discussão ganhar esse foco todo que foi com relação após o vídeo do influencer Felca, né, que teve milhões de visualizações por todo o Brasil. Thiago. Mas o senhor já era relator do projeto, mas claro, ganhou um impulso político, né, com a divulgação desse vídeo. Explica pra gente quais são os avanços, principalmente, do projeto. Olha, eu vou fazer uma linha do tempo aqui para que a sociedade brasileira possa compreender um pouco do nosso trabalho, da nossa relatoria. Eu recebi o projeto de lei 2628 de 2022 na data de 30 de abril agora de 2025. Fui designado como relator pelo presidente da Comissão de Comunicação, em confiança também ao presidente Hugo Mota, que confiou o nosso trabalho em relatar esse projeto. E desde então nós realizamos 53 reuniões técnicas, Tiago, com a sociedade civil organizada, com os três poderes, com todas as plataformas, sejam elas de redes sociais, as streams, vídeo, fotos, música, as plataformas de jogos, os aplicativos de jogos, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, as entidades, Instituto Alana, que, por exemplo, agrupa com ele mais de 100 institutos que fazem o cuidado, a proteção às crianças e os adolescentes. Tivemos várias audiências públicas, com 25 especialistas, participamos. Tivemos o cuidado, Tiago, de enviar o convite aos demais 512 deputados da Câmara Federal para que eles pudessem participar das audiências públicas. Recebemos 38 emendas de melhoria do texto, de sugestão, acatamos várias dessas emendas de partidos da base do governo, emendas do Partido PL. Partido PL, por exemplo, Tiago, nós acatamos 10 emendas. Então, assim, foi um texto realmente muito bem construído, um texto que nós entregamos maduro, tivemos o cuidado em cada palavra, em cada linha, de não deixar nada que possa trazer a censura, trazer a vedação à liberdade de expressão. E na data da última sessão da Câmara dos Deputados, no mês de julho, mês 7 de 2025, esse projeto foi pautado à urgência. Então, isso mostra que o nosso trabalho já estava concluído ali por volta do dia 15 de julho e já estava pronto para plenário. E por um motivo de sequência de projetos que tinham na pauta do dia, ele ficou para a primeira sessão de agosto. Daí, então, o influenciador Felca publicou o seu vídeo no YouTube. As famílias brasileiras tiveram um grande interesse, porque isso é uma pauta de interesse do Brasil. Milhões de pessoas acessaram o conteúdo do Felca e nos ajudou realmente a protagonizar a importância dessa situação que as crianças, os adolescentes brasileiros passam de vulnerabilidade no ambiente digital. Bom, e falando do texto, né, do projeto, tem um grande ponto que é o dever de cuidado, né, que passa... as plataformas digitais também passam a ter
obrigação, principalmente nessa questão sensível, né, do uso inapropriado de imagens de crianças e adolescentes. Explica para a gente, deputado, como que fica a partir desse projeto? Olha, o texto, o projeto, ele traz um regramento muito claro. Primeiro ponto, um dos pontos mais importantes, a verificação etária. As plataformas agora, como um todo, elas precisam entregar uma padronização de verificação de idade. Hoje, até ontem, como é que funcionava? Com a simples autodeclaração. A criança ou adolescente chegava no ambiente digital para acessar uma rede social, uma plataforma. Ou seja, não precisava comprovar de forma nenhuma. Ela preenchia ali uma autodeclaração que era maior de 18 anos, na maioria das vezes mentem, e aí o que é que acontece? Passavam a ter acesso a plataformas que têm conteúdos de adultização, pornografia e vários outros conteúdos. Agora, nós estamos deixando claro no projeto que as plataformas precisam apresentar mecanismos seguros, eficientes e padronizados. Aí como elas vão fazer, isso ainda vai ser desenvolvido. Elas têm desenvolvedores, elas têm tecnologias. Nós conversamos com todas as plataformas e elas nos sinalizaram que entendem que realmente isso seja uma ferramenta necessária. Então, quer dizer, eu, deputado Jadiel Alencar, tenho um certo letramento digital. Você, Tiago, tem um certo letramento digital. Mas se nós pegarmos hoje um aplicativo, o celular dos nossos filhos, para ir lá na configuração de um jogo, de um app de rede social, para poder colocar o tempo de tela que ele pode estar usando o celular, qual o conteúdo que ele pode estar visualizando, a gente leva 2 dias, 3 dias e não consegue fazer essa configuração. Então, o que é que o nosso relatório traz? Que hoje as plataformas precisam trazer os aplicativos pré-programados, padronizados com esses critérios de verificação, de segurança e de eficiência. E os pais, o pai, a mãe, o responsável legal, a partir do crescimento da criança, sai de 12 para 14, para 16, para 17, o pai vai ali liberando o que é que ele pode ir tendo acesso na internet. Então, o efeito agora é contrário. Antes, o pai tinha que configurar para poder proteger. Agora, o pai, de acordo com a evolução de idade do seu filho, ele vai configurar para ir liberando os acessos. Por quê? Porque o nosso trabalho é preventivo. O nosso trabalho é um projeto de lei que faz com que as crianças elas não tenham acesso à pedofilia, à automutilação, à adultização, publicidade de jogos de azar, porque depois de terem acesso a esses conteúdos, o dano está causado. E para ser reparado, é muito mais difícil. Deputado, quando se trata de temas relacionados a redes sociais, é um tipo de regulação das redes sociais que vocês estão fazendo, que se trata de conteúdos para crianças e adolescentes, mas é um tipo de regulação. Mas a gente sempre teve aí alguns projetos em discussão no Congresso Nacional que esbarraram principalmente na oposição, que alega que quando se tenta fazer algum tipo de regulação nas redes sociais, pode-se estar se incentivando algum tipo de censura. Como que foi o trabalho com relação à oposição para convencer da necessidade de aprovação do projeto e também de articulação e também o trabalho para não deixar nada no projeto que remetesse à censura? Olha, Tiago, o que eu posso lhe dizer é que a base de todo esse trabalho foi o diálogo. Primeiro que nós convidamos os 512 demais gabinetes deputados a participarem das audiências públicas. Ali era o momento que eles tinham para apresentar pacotes de sugestões, de melhorias, para aperfeiçoar o texto. Vencido essa etapa, depois de dialogar com todos os setores, os 3 poderes, nós apresentamos um primeiro relatório. A oposição e o governo começaram a sinalizar pontos de melhorias. Nós ampliamos novamente o diálogo. Buscamos ouvir a base do governo, ouvir a oposição. Ontem sentei com o deputado Nicolas, sentei com a deputada Bia, sentei com a deputada Jaque, a deputada Maria do Rosário e acatamos as sugestões de todos. Claro
que dentro de uma condição que não traga prejuízo à proteção das crianças e dos adolescentes. O deputado Nicolas e o PL, por exemplo, têm um receio muito grande na questão da autoridade nacional ser fiscalizadora da remoção de conteúdos das plataformas. Mas nós fizemos questão de, tecnicamente, juridicamente, explicar isso ao PL e ao deputado Nicolas. E como que ficou? Não, eu acredito que tenha ficado pacificado. Eles se mostraram, vamos dizer assim, desconfortáveis, mas com o entendimento de que se faz necessário fiscalizar a fiscalização por uma autoridade nacional. Por exemplo, o Banco Central, a Anatel, são agências ali com mandatos que fiscalizam, vamos dizer, determinados setores no Brasil. Toda lei que entra em vigor no Brasil, ela é fiscalizada, o cumprimento dela. E por que que o ECA Digital, o Estatuto da Criança e do Adolescente na internet, não vai ter ninguém para fiscalizar? Como é que eu posso atribuir a uma plataforma a autorregulação? Não existe, Tiago. Então, assim, nós tivemos muito cuidado. E como que vai funcionar, então, a agência, deputado? Como que prevê o projeto da autoridade, não é uma agência, né? Da autoridade nacional. Nós não podemos dizer ainda que uma agência, porque isso é discricionário, essa atribuição ela é discricionária do Poder Executivo. Mas nós temos aí um entendimento que pode ser uma agência, uma autoridade nacional de verificação de conteúdos nocivos, por exemplo. Então, uma pessoa civil comum, ou uma entidade, o Ministério Público, ou uma organização de defesa à criança e ao adolescente verifica que em alguma plataforma nós temos um conteúdo nocivo, direcionando pedofilia para as nossas crianças, direcionando publicidade de jogos de azar. Então, a autoridade nacional verifica aquele conteúdo, realmente é nocivo, ela faz um indicativo para a plataforma que está com o conteúdo no ar, para que a plataforma faça a remoção desse conteúdo do ar. E aí o que é que acontece? Se a plataforma não fizer a remoção, a autoridade nacional notifica. Aí, após isso, vai começando, aumentando os níveis de camada de sanções. Multa, possibilidade de retirada dos serviços do ar e por aí vai. Mas, por exemplo, para chegar à etapa de retirada de conteúdo do ar, Tiago, nós precisamos de decisão judicial. Então, nós temos camadas para poder realmente blindar a vedação à liberdade de expressão. Bom, e a preocupação era de um uso político dessa autoridade, né, nacional. Mas a autoridade nacional, nesse caso, deputado, vai atuar diretamente nos temas ligados à criança e ao adolescente, né? Então, tem essa limitação também dos temas. Exatamente. O ponto-chave, conteúdos nocivos direcionado às crianças e aos adolescentes. Então, a autoridade nacional, ela tem ali a atribuição de fazer a fiscalização se aquele conteúdo realmente tem esse viés. Se tiver, ela faz um indicativo para a plataforma fazer a retirada desse conteúdo, a remoção desse conteúdo. Algumas críticas que são feitas à proposta, deputado, é que tira a responsabilidade das famílias e sobrecarrega o Estado e as empresas. O projeto, o que o senhor acha desse tipo de crítica? De maneira nenhuma. Pelo contrário, nós temos deveres e obrigações compartilhados a partir de agora. Nós temos agora o papel das plataformas, o papel das famílias e o papel do Estado. Nós temos agora muito claro em nosso relatório que nós, com a verificação etária e os critérios de padronização, toda conta nas plataformas precisam estar associadas se for menor, se a criança ou adolescente for menor de 16 anos de idade, para ele ter uma conta em redes sociais,
precisa esta conta estar associada à conta de um responsável legal, de um adulto, para que seja feito o quê, Tiago? A supervisão parental. Então, aí entra o dever compartilhado, a obrigação das plataformas, das famílias, na pessoa do seu responsável legal e do Estado, que tem ali a autoridade nacional fiscalizando. Então, assim, o nosso texto realmente tem sido muito elogiado pelos três poderes, pela sociedade, por deputados da oposição, da situação. O deputado Jadiel Alencar, há muito tempo, não se tinha um texto tão rico aqui no Congresso, no tema criança e adolescente, proteção, como o relatório do PL 2628 de 2022. Então, por isso que nós aprovamos esse texto e estamos entregando ao Brasil uma pauta suprapartidária. Deputado, a gente falou de algumas inovações que o projeto traz, né? Que é a questão da responsabilidade ali das empresas, né? Dos pais também, que vão poder gradativamente liberar o acesso das crianças e adolescentes a conteúdos, né? Conforme a idade vai avançando, a responsabilidade das empresas de fazer uma identificação melhor de quem é o usuário efetivo daquela conta. O que mais de avanços que o projeto traz? Olha, o projeto traz outros avanços importantes, como, por exemplo, canais de denúncias em português. Então, hoje, no momento que você verifica que tem um conteúdo nocivo, por exemplo, de pedofilia, para as crianças, os adolescentes, você tem um canal de denúncia com fácil visualização, fácil acesso em português para você realizar a denúncia. Outro ponto importante, um responsável legal das empresas estrangeiras no Brasil. Quer dizer, a maior parte dessas empresas hoje são americanas, são chinesas, são da Europa, mas agora nós colocamos em nosso projeto de lei que elas precisam ter um representante legal no Brasil. Então, sim, são essas novidades, boas novidades, que nós asseguramos à sociedade brasileira. Deputado, o senhor acha que esse é um primeiro passo para uma possível regulamentação mais ampla das redes sociais no Brasil? Esse é um tema muito polêmico aqui no país, né? A gente teve, por exemplo, o projeto das fake news, que foi aprovado no Senado. O 2630. Que ficou parado depois na Câmara. Foi praticamente arquivado ano passado na Câmara dos Deputados. A gente tem uma discussão muito política em torno desse tema no país, embora muitos países já tenham feito essa regulamentação. Acho que a mais conhecida é a regulamentação feita pela Europa, né, das redes sociais. O senhor acha que é um primeiro passo que a gente vai conseguir, em algum momento, despolitizar esse tema e fazer uma regulação efetiva das redes sociais no país? Olha, eu acredito que o presidente Hugo Mota foi muito assertivo quando ele entendeu a importância de destacar o PL 2628 de 2022. Separar esse tema separar dos demais projetos de lei que estão em tramitação no Congresso. Então, nós aprovamos, votamos a urgência, hoje votamos o mérito, aprovamos, entregamos a maior entrega à sociedade brasileira dessa legislatura, que é a proteção às nossas crianças e aos nossos adolescentes. E hoje aconteceu uma comissão geral no plenário, com diversos especialistas, parlamentares, que discutiram sobre a ampliação, a necessidade de complementar alguns tópicos do PL 2628. E, mais uma vez, o presidente Hugo Mota, com muita sabedoria, muita sensibilidade, está criando um grupo de trabalho para juntar todos esses outros projetos de leis e avaliar o que é que pode ser complementado do 2628. Mas numa etapa posterior. Numa etapa a partir de agora, sendo construído dentro de um grupo de trabalho. Grupo de trabalho, nós sabemos que tem especialistas externos e tem parlamentares. Então, a discussão é muito ampla. Mas o senhor que acompanha esse tema de perto no Congresso Nacional, por que é tão difícil se chegar a um consenso, né? A gente teve, por exemplo, a decisão do Supremo, né, em torno do artigo 19,
falando que a aplicação do artigo é relativa, né? Já que o Congresso Nacional não legislou sobre o tema. Por que é tão difícil se chegar num consenso político em torno dessa questão? O senhor que está acompanhando de perto essa discussão toda. Olha, Tiago, o digital, as redes sociais, elas deram voz à sociedade brasileira, aos parlamentares. É um meio de comunicação hoje que ele realmente massifica a informação. Então, qualquer preocupação, qualquer ponto que algumas pessoas, seja da sociedade, do parlamento, entenda que, porventura, possa trazer alguma vedação à liberdade de expressão, alguma censura, causa muita preocupação. Nós vivemos em uma democracia. Então, nós hoje temos uma polarização no Brasil muito acirrada. Ambos os lados políticos hoje querem ter vez, querem ter voz, cada dia mais, querem alcançar o maior número de pessoas da nossa sociedade. Então, tudo isso traz um risco. Mas eu asseguro ao Brasil, o deputado Jadiel Alencar, com o presidente Hugo Mota, realmente entregaram uma grande pauta ao Brasil no dia de hoje. Daqui a 100 anos, 200 anos, esse projeto estará marcado positivamente. O currículo do deputado do presidente Hugo Mota, o currículo do deputado Jadiel Alencar, o currículo do senador Alessandro Vieira. Foi realmente um trabalho construído a 4 mãos, com muita sensibilidade, com grandes especialistas, grandes técnicos. Ontem eu participei de uma videoconferência com o professor Jonathan Haidt, então, uma das maiores autoridades global, no cuidado e na proteção às crianças e aos adolescentes. Em algum momento da videoconferência, eu me perguntei, eu digo, é o professor Jonathan Haidt mesmo que está aqui debatendo, discussão, engrandecendo o nosso debate, as famílias brasileiras com seu conhecimento. Então, eu estou realmente muito feliz de ter dado essa contribuição ao Brasil. Tá certo. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, viu? Na volta, a gente continua conversando com o deputado Jadiel Alencar. Até logo. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente, o deputado federal Jadiel Alencar, que é o relator do PL da adultização. Deputado, o PL sofreu várias alterações, né? Um texto do senhor na Câmara dos Deputados. É um projeto de autoria do senador Alessandro Vieira, que já foi aprovado no Senado, e com as alterações ele tem que ser aprovado novamente no Senado. Vocês fizeram uma articulação junto com o Senado para que o texto atualizado agora por vocês tenha uma boa receptividade no Senado? Olá, Tiago. Exatamente dessa maneira que nós construímos a aprovação do relatório na Câmara dos Deputados e buscamos esse alinhamento o tempo todo ali dialogando em paralelo com o senador Alessandro Vieira, com sua equipe de especialistas, a nossa equipe, para que realmente fosse feito um trabalho positivo, construtivo na Câmara dos Deputados e que nós tivéssemos a manutenção desse texto, desse relatório no Senado. No dia de ontem, eu dialoguei com o senador Alessandro, ele está em uma missão em Singapura, mas muito feliz com o resultado do nosso trabalho, do nosso relatório, e nos assegurou totalmente de que a manutenção do texto no Senado, ela está mantida. Então, assim, nós tivemos a senadora Damares como relatora no primeiro momento, ela poderá ser novamente a relatora no Senado, mas tem outros bons parlamentares, outros senadores também aí que podem vir a ser o relator. Mas nós estamos tranquilos, seguros, confiantes da manutenção do texto. Deputado, agora no último bloco a gente tem pouco tempo, apenas 5 minutos, só para encerrar esse tema do projeto. Sendo aprovado rapidamente também no Senado, quando que as famílias brasileiras vão poder ter essas novas ferramentas de controle sobre o conteúdo que crianças e adolescentes têm acesso na internet? Quando que efetivamente o projeto de lei vai alterar as coisas? Olha,
não é para demorar, porque o presidente Davi Alcolumbre é um entusiasta, um defensor dessa pauta. Sua esposa, eu acompanho, ela tem feito um trabalho belíssimo em defesa da proteção das crianças e dos adolescentes. Então, é uma pauta prioritária também para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para o senador Alessandro Vieira, todos ali que fazem defesa às crianças e aos adolescentes. E o texto prevê que nós temos o prazo de 1 ano para que possamos, para que as plataformas, todo o ecossistema, vamos dizer, digital, possam se adaptar, colocar seus desenvolvedores para terem os seus sistemas prontos para padronizar, trazer esses critérios de segurança preventivos para a sociedade brasileira realmente ter seus filhos protegidos. Bom, para encerrar, deputado, vamos falar um pouquinho sobre a questão do tarifaço imposto pelo governo americano ao Brasil. No Piauí, vocês têm principalmente alguns setores afetados, né? Com o mel, por exemplo. O mel de pequenos produtores, ali são principalmente cooperativas, né? Cooperativas. São produtores de mel. Como vocês estão avaliando a ajuda do governo para esses setores mais afetados? Qual é a realidade neste momento? Como vocês estão acompanhando essa situação? Olha, o tarifaço realmente é algo muito impactante, negativamente, para o Brasil. No estado do Piauí, nós temos cooperativas, produtores que são os maiores produtores de mel orgânico do mundo. É realmente uma atividade muito importante para os piauienses, porque hoje o produtor de mel, na maioria das vezes, ele ainda tem outra atividade. Então, a atividade do mel, ela é uma atividade que ela gera um valor agregado bom, ela gera uma boa renda mensal e anual e ainda possibilita que esses produtores possam ter uma outra atividade. Então, com o tarifaço, o prejuízo é muito grande. Nós realmente somos contra todo esse movimento que o deputado Eduardo Bolsonaro realizou junto ao presidente Trump, colocando os interesses pessoais à frente dos interesses de uma nação, do nosso Brasil. Então, realmente, nós temos uma grande restrição a isso. Não podemos apoiar que nenhum interesse pessoal possa estar à frente, acima de um interesse de um povo, de uma nação. O Brasil é soberano e nós precisamos sempre manter o nosso país, o nosso povo, a nossa soberania. Em relação ao pacote adotado pelo governo federal, pelo presidente Lula, eu avalio como um grande gesto. Realmente o Brasil, ele precisava dar a mão, mostrar o ombro amigo aos setores mais impactados nesse momento. Então, eu acredito que 32 bi, né, Tiago, se não me engano? Quase 32. Quase 32 bi. Eu acredito que para esse primeiro momento será muito importante para que os setores mais afetados possam se reestruturar, procurar abrir novos mercados internacionais. O presidente Alckmin tem sido um craque em toda essa negociação, tanto com os Estados Unidos, como quando conseguiu tirar quase 700 itens aí na negociação do tarifaço. Também tem dialogado com mercados internacionais, da União Europeia, da China, da Ásia. Então, eu acredito que o apoio do governo nesse momento, independente se o setor esteja mais ligado à direita, à esquerda ou ao centro, é muito importante. Nós precisamos proteger a economia do nosso país, porque a economia do nosso país estando bem, nosso povo vai bem, o nosso país vai bem. Então, essa é a avaliação que eu faço. Deputado Jadiel, muito obrigado pela participação e pela presença aqui no JR Entrevista. Dispõe, estamos sempre abertos a contribuir com as melhores informações para as famílias brasileiras. Um grande abraço. Lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal RI7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.